Olá, programa Coma Bem, mais uma vez no ar aqui na UFN TV. Eu sou o Bebeto Badic, minha colega Tereza Cristina Blasi, curso de nutrição, curso de jornalismo. Os nossos acadêmicos todos, temos acadêmicos novos hoje, né, Tereza? Hoje estreando Jackson e Andriele. Andriele, que vem se juntar a Laura, grande equipe, a Ana Lúcia e a Maiara, e mais a nosso braço direito, que é a Maria. Nossa técnica do laboratório, Maria. E aqui também atrás, como nossa produtora executiva, que foi elevada ao cargo. Ela foi elevada ao cargo. A Natália Aires. Vamos lá, então, os nossos técnicos, o Daniel, e temos a presença hoje do Armando. Né, já que o nosso ainda bem que não é Armando Nogueira, né? Só Armando aqui da TV UFN. Armando confusão aqui na TV. Então vamos lá. Hoje o programa é sobre quiches. O que são as quiches, afinal? Hein, Tereza? Tu fala? Pois é, eu falo. Bem. Ele vai me corrigir, é claro, né, gente? Mas assim, ó, as quiches são tortas. Tá? Salgadas. São tortas salgadas, mas a gente pode fazer doce também se a gente quiser. Mas o mais importante em relação à quiche é que não é um prato brasileiro, não é um prato de origem francesa, como se apregoa. De fato, ele tem uma origem alemã, quando a Alsácia pertencia à Alemanha e depois a França retomou essa parte da Alemanha. Guerras. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a Alsácia voltou a ser da França. E existia uma torta alemã que o nome foi modificado, né? Porque na verdade a região é de Alsácia e Lorraine. A Lorena. Isto, então, Lorraine. A famosa Quiche Lorraine, que é a da origem do nome. Isso. E vem do alemão Kitchen. Isso. E aí, normalmente a Quiche Lorraine é feita com bacon, ovos e creme de leite. Esta é a original. Tanto que na França, quiche é só Lorraine. Aqui no Brasil que a gente dá outros sabores. A gente inventa. Como nós inventamos hoje. Hoje nós temos a Tétis Quiche. Não é da Tétis, é do Coma Bem. Todas são do Coma Bem. Mas essa aqui é especial. Que ela criou hoje, na última hora. Gente, hoje nós temos uma autoria. Geralmente, Tereza Cristina faz o quê? Trabalha e eu provo. De certa forma a gente organiza, mais do que a gente faz parte da nutrição, mas hoje nós temos uma autoria muito especial, que é a autoria do Bebeto, porque ele é profundo conhecedor de quiches. Muito bem. Então hoje se criou algumas quiches que eu vou deixar ele explicar, tá, gente? Por favor, na verdade, Bebeto. Hoje é salada por conta da Tereza. Salada eu falo depois. Isso. E as quiches eu tive o auxílio de todo mundo. Na verdade, eu fiz algumas quiches que eu fiz durante muitos anos no salão de chá que eu trabalhei em Paris. Há muito tempo eu queria fazer, porque são fáceis de serem feitas, né? E são absolutamente artesanais, né? Então, na verdade, a gente começa pela massa. Aqui a gente tem uma bola da massa, eu deixei ela aqui, porque ela pode ser congelada. Ótimo. Eu posso fazer quando quiser. E fazer quando quiser, deixo congelado, descongelo e espicho. Nós tivemos hoje o Jackson, que começou, um grande espichador do programa, já sabe tudo que precisa de massa. Mas muito bem, realmente. Esta massa é muito simples, gente. A pâte brisée, a massa brisée é só água, farinha e manteiga, sem sal. Manteiga sem sal. E a gente usou farinha normal, farinha branca e a farinha integral. Por que será que a gente usou farinha? Por que será que o Bebeto usou farinha integral? Porque ele pensa em saúde. E quando se fala em programa Coma Bem, você pensa em saúde também, né? Então colocou a fibra junto. A fibra junto. E o detalhe, né? A Nathalie vai ter problema depois para passar as receitas, porque eu cozinho muito no olho, na prática. A massa eu vou dando a consistência na mão, eu não faço na máquina. Não é como a gente que trabalha com a parte técnica, na nutrição, que nós temos quantidade, nós temos as porções. Eu vou ter as porções, exato, e tem a batedeiras também para fazer isso, né? Só que aqui teria que ser uma batedeira especial para chegar nessa consistência. Mas eu penso, Bebeto, quando se trabalha com uma quiche, que é um prato extremamente delicado, nada como se colocar as mãos. Exatamente, para poder ficar com essa textura aqui, né, Tereza? Uma massa extremamente fina. Dê uma olhadinha aqui, olha aqui, pessoal, até vou tirar um pedacinho. Desculpa, Bebeto, vou tirar um pedacinho. Dê uma olhadinha aqui, ó.
Essa é a textura da massa. E esse é o capricho do Jackson, no primeiro dia, olha aqui. Isso. Não, é porque às vezes a gente vai, chega em alguns lugares e pede uma quiche, primeiro que a massa é uma coisa que está abatumada. Isso. E segundo que o recheio a gente não consegue sentir o sabor. Aqui nós fizemos diferentes quiches com diferentes sabores. Isso, ela vai destruir. Não vou Quando destruir, eu só pra cozinho, olhar ela aqui, faz gente. isso. Dê uma olhadinha aqui, ó. Tá, Tereza, a massa continua. é extremamente Bom, gente, fina. foi um prazer participar desse programa. Eu gostei muito, a Tereza A massa é continua. extremamente fina, que foi muito bem amassada e muito bem feita. Preparada e assada também. Isso. Então, Posso continuar, Tereza? Sim, por favor, então tenha vontade. Depois de feita a massa, a gente deixa ela descansar. Descansou quantos minutos aqui? Me ajudou foi a Ana, né? Descansou de 15 a 20 minutos. Mas né? pode ficar mais tempo, Pode né? ficar mais tempo, pode ficar de um dia para o outro. A gente não teve todo esse tempo, porque aqui tudo a gente faz, né? Nosso programa é mágico. Tudo isso foi feito aqui, nós não compramos nada. Aliás, hoje madrugamos, né? Sim, chegamos muito cedo aqui hoje. Depois a gente vai espichar de acordo com as formas que a gente tem. Nós temos 3 possibilidades aqui, ou 4 até, né? Espicha bem fininha, essa aqui também está bem fininha, né, Tereza? Tá? Vai espichar e vai colocar no forno para ela pré-assar. Esse é o segredo também. Aqui no Brasil as pessoas colocam tudo, colocam no forno, daí fica aquela massa maçuda, né, sem gosto. Aqui a massa ela fica crocante, a gente vai colocar no forno, né, como deve ser. Vai colocar no forno, então nós fizemos, né? Aí mostra isso aí nessa forma. O que é aqui, Bebeto? O que tem? Quais são os ingredientes? Vou só mostrar as massas, tá? E aqui, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, que dá para uma refeição para 2 ou 3 pessoas. Também temos as mini quiches, né? Que são porções individuais. Porções individuais, que isso aqui pode servir como uma entrada, ou como um lanche da tarde. Ou como jantar. Ou como jantar, isso aqui para o jantar é perfeita, sempre acompanhado de salada, né? Depois temos essas outras aqui, essa aqui é média. Isso aqui é uma pessoa com muita fome, mata um, né, Daniel? Mas eu acho que é excessivo o Bebeto, porque pelo conteúdo que ela Daniel, tem. Não. A gente não vai falar do Daniel. O Daniel não está em questão aqui. Ele já aprendeu a comer, Eu penso, Bebeto, pela consistência, pelo que tem dentro, metade de uma seria suficiente. Seria suficiente. Então vamos agora ao que nós temos dentro, é isso? Isso, por favor. Então vamos lá. A gente procurou variar. A única que tem, digamos, um pouco de proteína animal, se for assim, é aquela lá que é com sardinha. Mas as outras têm ovos? Então todas têm proteína animal? Não, mas de carne, né? Essa aqui é a única. Mas os ovos todos são de proteína animal. Jura? Gente, essa eu não sabia. Proteína animal tem nos ovos. Então, e nós temos também no queijo, gente, tá? Jura também? O queijo é feito do leite? Não sei. Esqueci. Então vamos lá, aquela lá é sardinha, normalmente eu faço com atum, mas a Tereza é a rainha da sardinha. Fizemos com sardinha, tomate e pimentão amarelo. E depois foi coberto com tomate, queijo mussarela ralado e orégano. Depois eu vou explicar como é que é a preparação. Esta aqui é com queijo, como é que é o nome daquele? Gorgonzola e nozes. Depois nós temos essa aqui que é de brócolis com requeijão. E temos essa outra aqui que é a mesma que você fez lá, essa aqui, cebola, curry e uva passa, que ela é agridoce. E aí depois temos a da Tétis, que é a criação. Como a gente tem, gente, como nós temos agora é época de cenoura, época de cenoura e época de napa, só que nós não colocamos nada. Aí a Andriele fileteou toda essa cenoura. Levanta pra gente, Bebeto, por favor. Ops. O que a gente fez? A gente fez só uma mistura diferente. A gente colocou creme de leite também, colocou ovos, colocou queijo. E essa cenoura toda ela foi tostada com sal e pimenta, só e um pouco de azeite de oliva, né, Andriele? E a gente simplesmente misturou ovos, creme de leite e queijo e colocou para assar. Tem em cima quiche. Com essa massa, então, espetacular. É porque, na verdade, a preparação básica da quiche, depois que a gente faz isso, né, enquanto está no forno, a gente tem uma preparação básica, que são os ovos, a bechamel, que é o molho branco, que a Maiara fez para nós, acertou que é só manteiga, farinha e leite, e cuida para não embolar, então a gente coloca tem a bechamel, noz moscada? Noz moscada, sal e pimenta, isto. E depois a gente fez as preparações separadamente, né? Primeiro que entrou hoje, a Andriele preparou o tomate picadinho, depois veio a sardinha e o
pimentão amarelo. Depois a gente, o que faz? Naquela lá a gente mistura com essa preparação dos 3 ovos, o creme de leite, o molho bechamel, junta com aquela preparação toda e coloca ao forno. Esta aí. Fala das propriedades, já que a gente tem sardinha, tem tomate, aí tem pimentão. O que o Bebeto fala em relação a essa quiche, ela é completa. O Bebeto falou em 2 pessoas. Eu penso o seguinte, que além de 2 pessoas, isso aqui dá tranquilamente para 3 pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de proteína. Quando eu tenho a sardinha, eu tenho os ovos, eu tenho queijo, eu tenho o quê? Uma quantidade de caloria muito grande em relação à gordura. Então a gente tem que comer pouco. E o que tem dentro? Proteína tem sobrando aqui dentro. Mas, gente, isso é um prato para a gente fazer um festival. Fazer um festival de quiche. Quando se faz isso, esse é um prato... As pessoas não comem a massa de pizza, colocam a sardinha, colocam queijo. Só que isso aqui é um prato, gente, um prato um pouquinho mais sofisticado. Porque quer queira, quer não. E ele dá para ser feito... Vejam bem, se eu vou deixar 15 minutos... eu tenho mais 15 minutos de forno, ela tem uma preparação um pouquinho mais longa. Mas eu posso deixar pré-preparado também para a noite, Bebeto. Pode, também aquilo que a gente sempre fala, né, Tereza? Isso aqui dá para fazer a 2 a 3 pessoas, nós fizemos aqui com um monte de gente. Importantíssimo. Enquanto uma está fazendo a massa, outra faz o molho bechamel, outra faz a preparação, e depois todo mundo junto tem um resultado. Aqui todas elas são de produção coletiva, né? Isso. Fazer em família. E olhem, gente, quando eu faço um prato grande desses, Bebeto, eu posso fazer os pequenos. E aí você dá autoria para cada criança. Por exemplo, leva a família para fazer, dá autoria para cada criança. E vocês vejam bem, de novo aquela velha e cansada história que nós sempre preconizamos aqui. Eu sempre lembro de uma coisa, Tereza, eu quando tive um estabelecimento aqui em Santa Maria, que eu fazia essas mini quiches, né? Tudo era plantado na minha horta, lá em Itália, enfim. E eu me lembro que eu fazia uma quiche de espinafre. E eu tinha um menino, que hoje ele é médico formado já, então faz muito tempo, que o pai dele ficou maravilhado, porque ele adorava a torta de espinafre, porque ele não gostava de espinafre. E ele começou a comer lá. Então ele aprendeu a gostar de espinafre. Então isso é uma boa maneira de fazer com que as crianças comam os vegetais. O de brócolis, se ela não gosta de ver o brócolis, a gente pode misturar na massa, pode bater, sem problema nenhum nessa preparação. Ótimo. Né? Nós deixamos aqui porque é mais apresentável, ela ficaria toda verdinha. É uma maneira inteligente, interessante de fazer com que as crianças experimentem novos sabores, né? Tem umas que olham, eu não gosto disso, eu não como vapaça, eu não gosto daquilo. Prova, né? Esse é o processo educativo em casa. Mas nós estamos falando dessa primeira torta aqui, que ela é rica em gordura, rica em proteína, certo? E para que eu consiga ter um equilíbrio em relação a isso, o que eu poderia colocar? Dei uma olhadinha aqui, ó. Nós fizemos uma salada, por ser da época, né? Nós fizemos uma salada de nabo, que é excelente, rico em potássio, e fizemos uma salada de cenoura, olhem só, toda laminada, muito bem feita, e simplesmente tempera com sal, com um pouquinho de azeite e está feito. Aí mistura as duas coisas, Bebeto. Isso é uma coisa importante. Os franceses sabem comer muito bem, né? Então, sempre quando a gente vai comer uma torta na França, ela sempre vem acompanhada da salada verde. Ótimo. Lá onde eu trabalhava era a fatia de torta com a salada verde. Né? Qualquer prato que envolvesse massa, que envolvesse carboidrato, sempre com a salada verde. Ótimo. Quer queira, quer não, os franceses sabem comer. Eles podem comer grandes quantidades de manteiga, que é o que nós temos aqui, mas o que eles fazem? Eles utilizam as fibras e utilizam uma grande quantidade de vegetais que, de certa forma, vão fazer com que aquela gordura não seja totalmente absorvida. Então, coma quiche, qualquer tipo de quiche, sempre procure agregar alguma salada junto. Isso. Então, essa aqui vamos só terminar aquela ali, essa aqui é a preparação. Né? Vocês deixaram separado. A preparação da sardinha pode ser feita com atum também, o tomate e o pimentão amarelo, que ele não é tão forte que nem o verde. Será que daria para fazer, Bebeto, ao invés de eu fazer com atum? Pode tirar e fazer. Dá para fazer com frango? Dá para fazer com frango. Dá para fazer com carne moída para quem gosta? Dá para fazer com carne moída para quem gosta. A variação das quiches depende de cada um. Depende que nem essa aqui que fosse tu que criaste, né? Quer dizer, a preparação básica é essa. Vamos lá, então, no segundo bloco a gente vai mostrar as outras. Já voltemos.
no segundo bloco para apresentar quiches. Aliás, o programa de hoje é By Bebs e Equipe. A gente fez só um pouquinho, a gente só deu uma colocada numa salada, aproveitamento de alguns vegetais aqui. E, Bebeto, queria perguntar uma coisa para você. Não, professora. Essas quiches, gente, ele está fazendo graça de novo, como sempre. Essas quiches, elas podem ser utilizadas também, eu posso fazer aproveitamento do que eu tenho de vegetais dentro da geladeira. Claro que sim. E qual é muito. O que é quiche e qual é o molho base tirando o bacon? Somente o que você falou? A quiche Lorraine é que vai com bacon. Sim, né? sim, essa então, nós sabemos. Na França, se tu pedir uma quiche, ela vai ser a quiche Lorraine. O resto tudo é conhecido como tarte salée. Tortas salgadas. Okay. Porque a França tem muito isso de apelação de origem controlada, né? Então, por exemplo, tu só vai... champanhe só se for produzido na região de Champagne. Sim. Né? Sim. Os queijos todos têm uma origem. Porque vem de uma região. Então, a quiche Lorraine é da Lorraine, que é essa região da Alsácia e da Lorraine, que já foi da Alemanha, depois passou para a França, depois sim, que nós já falamos no início do programa. E também é muito interessante, porque uma das pessoas com as quais eu trabalhei lá, ela nasceu nessa região quando pertencia à Alemanha. E aí até hoje, quando ela vai apresentar os documentos, ela tem que provar que ela é francesa. Ótimo. Então é uma questão política que se permanece até hoje. Foi uma região, nas guerras, foi uma região muito sofrida, muito, né? E os franceses, não querendo desmerecer a nossa pátria, né, o Brasil, eles são um povo extremamente aguerrido, porque eles conseguem se reconstruir e conseguem produzir naquele pequeno e na verdade, como eles não são muito assim chegados nos alemães, então, e como se fala um dialeto muito próximo do alemão nessa região, a cidade de Strasbourg é a capital. Sim. Então, quem nasce naquela região lá sofre um certo preconceito, assim como a gente tem de algumas regiões aqui do país, né? Com certeza. Então, vamos lá. Bebeto, eu só queria saber se dá para, por exemplo, eu fazer um molho bechamel e colocar verduras e legumes. Sim, simplesmente. Simplesmente. Mas não vai ser uma quiche, então. Vai ser uma torta salgada. Torta salgada. Uma torta salgada. Mas essa vai ser sempre assim. Vai ser sempre os ovos, a bechamel, o creme de leite. Essa é a preparação básica. Ok. E eu poderia fazer, porque essa aqui, o que nós fizemos, Andriele? Nós colocamos, o que a gente colocou nessa torta? Ovos e creme de leite, né? Ovos, creme de leite, queijo e a cenoura, simplesmente, né? Ok, então dá pra gente criar? Dá pra gente criar, sem problema nenhum. Por exemplo, essa de brócolis foi criada aqui no Brasil, eu não fazia lá. Essa aqui eu fazia lá. Essa aqui eu modifiquei o queijo, porque ela era com roquefort, que é outro tipo de queijo, que não é a gorgonzola, que é italiano. Sim. Né? Esta aí se fazia muito com atum, e também a gente transformou aqui com a sardinha. Então, eu posso fazer com os talos da couve, com os talos do brócolis, se eu quiser. Aproveitamento integral dos alimentos. Mas eu vou te dizer, gente, eu vou colocar a minha eleita aqui. A minha quiche eleita do que eles fizeram e que eu achei divina, maravilhosa. Aquela ali, Bebeto. Mas você nem provaste ainda. Espetacular. Bom, é que essa aqui é a famosa oignon curry raisin, é cebola, curry e uva passa. Né? Na verdade, ela é muito simples de ser feita, é uma das mais rápidas. Eu tenho uma amiga que cada vez que eu vou na casa dela, ela quer que faça. A professora Silvia Niederauer, ela me liga. Quando tu pode vir aqui fazer essa torta para mim hoje, eu sempre faço, porque ela é fã, ela é a filha dela. É muito simples, basta colocar a cebola picada numa frigideira, não precisa necessariamente ter nada de gordura. Se for uma frigideira antiaderente, a cebola, né, ela vai dar uma dourada, aí depois vai colocar o curry, né, vai deixar ela ficar com aquela cor amarelada, depois por fim a uva passa. Ótimo. Aí vai misturar isso, diferente daquela que, essas outras que a gente não mistura, aquela lá a gente mistura isso tudo naquela preparação dos ovos, da bechamel e do creme de leite. Olha só. Mistura, aí coloca no forno. Depois que a massa já está pré-assada. Ela ficou belíssima. Bebeto, você pode me emprestar ela aqui? Ela gente, eu quero rápida. Mostrar aqui, para vocês. Deem uma olhadinha na beleza dessa quiche. E, por exemplo, existe um ditado... Olhem aqui a massa, gente. O curry a gente não precisa pôr pimenta, porque já tem pimenta no curry. Ai, gente, o aroma dela está espetacular. E será que a gente poderia colocar, Bebeto, aqui também, poderíamos colocar açafrão, só açafrão?
Para dar cor, pode. Pode ser colocado também. Mas, gente, o daí não aroma vai ter dessa quiche porque tem está o espetacular. açafrão no curry já, né? O curry, na verdade, são 9 especiarias moídas juntas, né? Nossa, espetacular. Entre Parabéns. elas o açafrão. Parabéns. Mas, gente, hoje tem uma questão muito importante. Vocês lembram que em cada programa, à medida que eu vou apresentando os pratos, falando das qualidades nutricionais dos pratos... Hoje vai rolar um filme chamado... Tem alguém que sempre fica comendo. Hoje, gente, ele vai ficar olhando. Porque hoje o filme é A Vingança de Tétis. Sou eu. A Vingança de Tétis. Eu vou experimentar aquela que eu achei pega espetacular. Não, eu quero que ele corte aquela lá, gente. Sobrou para mim aqui. Tá, por favor. Lá. Então, esta é a famosa cebola curry. Eu vou ter que cortar exatamente na medida certa. Eu quero 1/4 só, tá, Bebeto? Tá, beleza. 1/4 ou 1/8? Não, e depois, assim? 1/4. Beleza. Isso. A espátula, por favor. Isso. Tereza, por favor, a espátula. Pode pegar. Muito bem. Cuidado que ela está em cima da... Não, ela está em cima da forma. Ela está com a forma aqui. Isso. Então vou ter que usar as mãos. Tá, pronto. Quase que eu trago a forma junto. Vamos lá, querida. É para Tétis essa. Começa agora o filme A Vingança de Tétis. Ela gente, olhem só o espetáculo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Como ela é assada previamente, deem uma olhada embaixo. Então, como eu quero comer isso, eu, Tereza Cristina, vou colocar um pouco de salada, vou colocar algumas folhas, né, que a gente gosta de algumas folhas. Ok. E vejam bem, eu posso comer essa quiche, gente, dessa forma, ok? Só espere só um pouquinho, já vou mostrar para vocês se realmente essa quiche que eles fizeram está gostosa. Eu tô com água na boca, eu sempre fico com água na boca, né? Bom, porque o aroma ficou espetacular. Vai acabar o programa, a gente não conseguiu nada, gente. adiantar as outras Ele está duas querendo tortas. que acabe o programa para ele começar a comer também, gente. Tem 5 minutos ainda. Então, Ó, gente, enquanto vou experimentar. Isso. Aí enquanto ela ocupa a boca com a torta, eu falo. Esta aqui é de brócolis com requeijão, muito simples. Né? A mesma preparação de base, dispõe-se o brócolis e depois cobre com requeijão nos 10 minutos finais, né? Não cobre nada, Daniel. Cobre Daniel. com requeijão. Armando. Nathalie. Gente. Espetacular. E é facílima de fazer, né? Divino. A massa ficou extremamente fina. A massa ficou saborosa, não tem gosto acentuado da manteiga. Não vai sal na massa, não vai ovo. O tempero dela nada sobressaiu, tudo ficou harmonioso. Gente, um espetáculo. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns a todos, anos parabéns, de prática, Bebeto. Né, gente? 20 anos fazendo tortas. Parabéns. Depois, então, a gente tem essa de brócolis e a outra que é de esse menino gorgonzola, o queijo gorgonzola com nozes, que também é um sabor bem especial. Todas essas aqui é muito simples. Coloca-se o nosso recheio e vai a preparação básica, que ela por cima. Depois vai o requeijão, aqui é a mesma coisa. Eu posso experimentar outra? Claro, fique à vontade. Outra, é só ela que come hoje. Vou experimentar essa de gorgonzola e... Olha, gente, vocês não imaginam, eu tô feliz da vida porque eu tô me cobrando. Ai, que maravilha. É uma vez a cada 3 anos, tá? Só quando o programa completar 6 que eu volto a cozinhar. Olha, gente. Não, essas tortas eu fiz durante muitos anos aqui em Santa Maria. Quem me conhece bem sabe que era uma das minhas especialidades. Agora, prestem atenção, vou ver se essa também vai ser aprovada. É diferente, o gosto é completamente diferente. Olhem a massa também, extremamente fina, o recheio e sabor. Aprovado, professora? Divino. Olha, aliás, não sei. Será que já dizia que aquela era melhor, essa aqui não tinha me apaixonado. A ideia foi a gente fazer com diferentes possibilidades e também vocês podem em casa criar com o que vocês quiserem, né? Basta ter um pouquinho de senso de noção, como diz uma amiga minha. Olha, fazer um festival, Bebeto,
nós podemos fazer um festival de quiche, que é o que nós fizemos aqui. É um festival, um festiquiche. É, festiquiche. Festiquiche. Mas, pessoal, como é um prato... Eu ainda estou saboreando, né, gente? Desculpa. Quais são as qualidades desse aqui? Eu vou tomar um pouquinho de água, vocês permitem? As qualidades nutricionais desse aqui, professora, que a senhora não falou, tá só comendo e não ele fala. quer saber agora as qualidades nutricionais. Porque isso é ela que tem que falar, comer, não sou eu, gente. Ela que dá nutrição. Pessoal, são todos esses pratos aqui, todas essas quiches, elas são ricas em cálcio, tá? Elas têm uma quantidade um pouquinho aumentada de sódio, por isso que a gente precisa comer mais salada junto. São ricas em proteína. Para quem é lacto ou vegetariano é perfeita. E a gente poderia até fazer uma vegana também, mas não, acho que aqui não cabe, porque eu teria a natureza da quiche transformada e não seria um nome, seria uma torta. Seria uma outra torta sem nada. Mas quando eu falo isso que o Bebeto coloca sobre a natureza de qualidade nutricional desses pratos aqui, eu penso que, além do sabor, além dessa memória, além de você estar reunido, porque o pessoal hoje foi excepcional em relação a isso, mas eu penso sempre na família. Vocês imaginem vocês sentados ao redor da mesa, comendo um prato que vocês prepararam, e quando se trata de um prato um pouquinho mais elaborado como esse, além de ter toda essa união, eu vou ter o quê? Vou ter cálcio, vou ter fósforo, eu vou ter ferro, eu vou ter magnésio. Certo, pessoal? Uma quantidade adequada de proteína, uma quantidade um pouquinho elevada de gordura, mas sem problema. É uma comida deliciosa e eu acho que a gente pode fazer mais festivais disso, Bebeto. Isso. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria agradecer a nossa equipe. Aprendemos hoje, pessoal. É tão bom, pessoal, ficar só olhando e não fazendo nada. Não fazendo. Não. É maneira de dizer. A Tereza não consegue não dar pitaco, mas até que ela se segurou hoje. Na pessoal, verdade, para que a gente comemore melhor essas quiches aí pela região, o que a gente trouxe hoje para vocês? Olhem aqui. Para lembrar da França. Olhem aqui. As alfazemas. Ok? É só para a gente fechar bem o nosso programa com flores. Eu gostaria de dizer que normalmente eu faço tudo isso sozinho e hoje para mim foi um aprendizado também. Queria agradecer a equipe que me ajudou bastante, que não é fácil coordenar 5 pessoas, né, Tereza? Eu não sou acostumado com grandes cozinhas, eu sempre fiquei sozinho, eu fazia tudo isso sozinho, eu fazia em média umas 40 dessas por semana, né? Sozinho. Sim. Né? Mas é que, claro, que na França é bem diferente o processo, né? A gente tem uma série de outras etapas que aqui a gente não tem. No Brasil a gente ainda está caminhando, ainda está engatinhando. Mas eu penso, Bebeto, que esse pessoal é extremamente capacitado. Não, eu fiquei muito gratamente surpreso, queria agradecê-los em público por o que vocês fizeram, porque não é fácil, né? Ainda mais sabendo que eu não sou da nutrição, não sou da área, não sou a professora. Então, fiquei muito, muito gratificado. Eu vou chorar, vou borrar meu rímel. Fala, Tereza. Gente, a gente gostaria de agradecer o Bebeto por essa arte da quiche. E sempre é um aprendizado para a nutrição, Bebeto. É sempre um aprendizado. Nós nunca, acho que posso falar com todo o pessoal, a gente nunca tinha feito um prato assim. É um prato muito gostoso, que pode ter uma variabilidade muito grande em seus recheios. E a gente, quando pensa em nutrição e pensa em divulgar o alimento, nutrição e jornalismo, a gente sempre está fazendo construção do conhecimento e formação dos nossos acadêmicos também. Tereza, tu encerra o programa porque eu já sou convidado, tu é jornalista. Pessoal, muito obrigada pelo programa. Hoje, pessoal, Daniel, Armando, Ana, Andriele, a Maria, a Laura, a Maiara e o Jackson, muito obrigada. Obrigada, Bebeto. E a Nathalie, a nossa redatora-chefe. A nossa blogueirinha, amor. Está fazendo todo esse trabalho. Muito obrigada. E o aprendizado, aquilo que o Coma Bem se propõe, a sempre estar fazendo coisas diferentes e primando por essa interdisciplinariedade e essa construção do conhecimento. Até o próximo programa. Obrigado pelo convite, espero estar no próximo. Obrigada, Bebeto. Vou continuar comendo.